Na sessão ordinária desta semana, a Câmara Municipal de Matão deliberou sobre vários assuntos importantes para o município. Entre eles, projetos de lei, requerimentos de informação e solicitações de demandas feitas pela população matonense. Veja agora alguns assuntos que entraram na pauta e foram discutidos durante a sessão. Terminando o expediente, passaremos para a ordem do dia. Em primeira discussão e votação, nos termos do artigo 132 do Regimento Interno, o projeto de lei número 074, de autoria do vereador Paulo Augusto Bernardi, que dispõe sobre alterações na lei número 5.551, de 17 de março de 2022, que institui normas básicas sobre a desburocratização de procedimentos administrativos, no atendimento aos munícipes e no âmbito da administração municipal e da outras providências, com pareceres favoráveis. Todo mundo? Está todo mundo? Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados. Item número 3. Em primeira discussão e votação, nos termos do artigo 132 do Regimento Interno, projeto de lei número 086 de 2022, de autoria do vereador Paulo Augusto Bernardi, MDB, que dispõe sobre a inclusão dos conteúdos relacionados à história e à cultura afro-brasileiras na forma da Lei Federal 10.639 de 2003, no Programa Curricular das Escolas Públicas Municipais e da outras providências, com pareceres favoráveis. Está em discussão. Com a palavra, vereador Paulo Augusto Bernardi. Senhora presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras que nos visitam, quero saudar de maneira toda especial o Sérgio Floriano, sua esposa, o Sérgio Sabará, que tem de Sérgio aqui uma grandeza, o Sérgio da garagem, né? O pai Jefferson, que não é Sérgio, né? O Lucas Marcelino, nosso jornalista, e o Maguila, nosso grande Maguila, que estava aí até agora. Tá ali. Tá aí ainda? Ah, tá lá, pronto. Ô, Maguila, você é pequenininho, não te vi aí, desculpa. Presidente, é um projeto que vem, na verdade, de encontro com a Lei Federal 10.639/2006, que versa sobre a questão da inclusão do conteúdo da cultura afro-brasileira na escola pública municipal. Muito embora essa lei é uma lei federal, a inovação da lei municipal é que as entidades ligadas ao movimento negro e as pessoas que têm conhecimento dessa causa podem estabelecer parcerias com a Prefeitura de Matão e realizar essa tarefa. Vou falar brevemente, por exemplo, depois eu vou pedir para Vossa Excelência deferir a palavra ao João Bento Cucão, que eu não citei por conta da inclusão na minha fala. A inclusão da história e da cultura afro-brasileira nos currículos da educação básica e superior brasileira, iniciado com a promulgação da Lei 10.639 de 2003 e ora complementado com a presente propositura, é um momento histórico ímpar, de crucial importância para o ensino da diversidade cultural no Brasil. Trata-se de um momento em que a educação brasileira busca valorizar devidamente a história e a cultura de seu povo afrodescendente, buscando assim reparar danos que se repetem há 5 séculos, a sua identidade e a seus direitos. Essa inclusão nos currículos da educação básica amplia o foco dos currículos escolares para a diversidade cultural, racial, social e econômica brasileira. Meu propósito, com a aprovação da presente lei, é a de dar a real visibilidade da contribuição indispensável dos povos africanos à cultura brasileira, língua, culinária, mitos, religiosidade e economia. Temos que entender e, acima de tudo, respeitar a contribuição que os povos africanos deram ao nosso Brasil e à nossa cidade de Matão. O combate ao racismo não é uma tarefa exclusiva da escola. As formas de discriminação de qualquer natureza não nascem ali. Porém, o racismo e as discriminações correntes da sociedade perpassam esse espaço. E os representantes dos povos africanos e as entidades a eles ligadas pela lei poderão ser essa ponte de acesso a toda essa história para os estudantes. E finalizo citando uma frase que está no mural que representa algumas das personalidades da história de Matão de raiz africana. Existe uma história do povo negro sem o Brasil,
mas não existe a história do Brasil sem o povo negro. E o mesmo se dá com o Matão. Existe uma história do povo matonense, existe uma história do povo negro sem Matão, mas não existe a história de Matão sem o povo negro. Não conseguimos contar a história de Matão sem falar da importância do povo africano no desenvolvimento de nossa cidade. Eu vou pedir para o pessoal deferir a palavra ao João Bento Cucão, que vai falar em nome da comunidade. Deferido. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade da presidenta dessa casa. E quero dizer a vocês que quando os historiadores deram um mergulho nessa história e trouxeram para a superfície e quiseram dar um destinatário a todo esse histórico, eles recorreram a duas instituições, a justiça e a ciência. A justiça disse para nós negros que é o banco escolares que vai definir tudo isso. A justiça também nos disse que nós não podíamos mais cair nessa farsa, como aconteceu conosco, a história de Monteiro Lobato. Mas a justiça também nos diz que no mundo onde a mentira é regra, falar a verdade vira provocação. Eu não estou aqui para fazer insulto e nem tampouco provocação. Mas a ciência chegou para nós e disse: vocês no passado eram objeto de pesquisa e hoje vocês negros são o sujeito da pesquisa. E a ciência nos diz para nós: foram vocês que criaram a escrita e a matemática, e a arqueologia vem mostrar ao mundo objeto testemunho pela qual é possível identificar que o fêmur do macaco babuíno trouxe toda essa transcrição. E a ciência, através do Carbono 14, provou cientificamente que tudo isso aconteceu há 5.000 anos atrás. A ciência nos diz para nós que fomos nós que criamos a astrologia, através do povo Dogon, que vive entre as montanhas de Rift, no Quênia, porque era esse povo Dogon que media os astros com compasso. A ciência diz para nós que fomos nós que construímos as pirâmides. E disseram para nós que o africano trouxe para o Brasil tecnologia que até hoje nós usamos na nossa pecuária e na nossa agricultura, que ajudou no desenvolvimento econômico desse país. E a ciência nos diz para nós que ela fica muito chateada quando acontece as formaturas de medicina, onde os alunos, na sua formatura, enaltece Hipócrates como o pai da medicina. E ninguém fala do africano em Rotep. E o professor que eu participei de um congresso internacional, esse professor Carlos Machado me fez uma grande dedicatória, que até hoje eu fico feliz quando eu leio: Cucão e Lurdinha, negro é ciência, tecnologia e inovação há milênios. Vamos colaborar com esse legado que por muito tempo esteve escondido. Boa leitura, Carlos Machado, 13 de junho de 2017. E eu conversando com Carlos Machado, eu dizia: professor, por que Imhotep ficou escondido na história?
ele diz, porque vocês africanos enalteceram Imhotep como Deus, e o cristianismo se encarregou de esconder todo esse legado dele. Porque ele foi o primeiro médico, foi o primeiro filósofo e o primeiro arquiteto da humanidade. Mas eu perguntei para o professor também, professor, o Brasil nesses 120 anos de prêmio Nobel, quantos prêmios Nobel o Brasil tem? Ele disse, nenhum. O continente africano tem 15. E tento esconder a nossa história. E as pessoas chegam para mim e me perguntam, por que começou toda essa discussão? Vocês se lembram que no dia 12 de novembro de 1995, quando o pastor da Igreja Universal, Sérgio von Helder, chutou várias vezes a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E houve uma comoção nacional. E a Ruth Cardoso chegava para nós negros e colocava o dedo no nosso nariz e dizia, vocês têm que cobrar os professores dos seus filhos. E nós negros, sem saber do nosso histórico, retrucamos. E Fernando Henrique Cardoso, não gostando, criou a Lei 9.394, Sérgio, /96. E depois disso, demora um tempo para se explicar, que é o que aconteceu de 96 a 2001, quando acontece dia 31 de agosto a 8 de setembro, que depois, três dias depois, culminou o atentado nas Torres Gêmeas. Mas vamos lá para 2003, quando o Luiz Inácio criou a Lei 10.639/3, e nós negros, percebemos que quando nós colocava 9.000 e a 10.000 junto, elas eram irmãs gêmeas. Só mudava, Sérgio, o artigo 27A e o 27B. Uma pede e a outra obriga. Está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados. Aprovado por todos. Item número 4. Em única discussão e votação nos termos do artigo 131 do Regimento Interno, projeto de lei número 94/2022, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Matão, que altera a redação do artigo 17 da Lei 5.263, de 12 de abril de 2019, que dispõe a política salarial e fixa as referências salariais dos funcionários da Câmara de Matão e anexo único na Lei 5.529, de 22 de dezembro de 2021, com pareceres favoráveis. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados. Aprovado por todos. Item número 5. Em única discussão e votação nos termos do artigo 131, inciso 1 do Regimento Interno, projeto de resolução número 5.000 de 2022, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Matão, que produz alteração no anexo 1 da resolução número 2 de 2022, que cria cargos que especifica no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Matão, Estado de São Paulo, e altera a redação do artigo 54, parágrafo único, instituídos pela Resolução 8 de 2013, com pareceres favoráveis. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados.